Gente, boa noite, que essa noite seja na graça e na paz do Senhor Jesus. Muito obrigado por poder estar compartilhando um pouquinho da palavra e assim servindo a cada um de vocês dessa forma. De uma forma, já faz mais de 2 anos que eu não estava perto e não tinha visto, né, algumas pessoas que eu estou vendo agora e revendo e, poxa, legal, aí, sabe? E o pastor mostrou, olha, meu neto, como tá. Eu disse, cara, faz tempo mesmo, porque é muito bom, é bom rever. Eu tenho, em Cristo, falo a verdade, não minto, não é? Isso é bem sincero. Um carinho sincero e gratuito pela Primeira Igreja Batista de Tibiri, e por algumas pessoas, né, que eu vejo e relembrei agora. Então, muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui e servir a cada um de vocês, tá bom? Eu espero que, de repente, além das pregações da noite, se tiver alguma outra forma que eu possa servir aos irmãos, eu quero estar disponível para isso também, tá bom? Obrigado a Helena, que eu não conheço ainda. Ela, nem sei se está aqui, mas foi a pessoa que eu falei. Ah, poxa, Helena, né? Eu disse, poxa, eu não conheço a Helena. Prazer te ver agora pessoalmente. Eu acho que falei, aperriei muito e demorei a responder algumas mensagens, né? Então, assim, obrigado pela sua disposição de responder, de servir também. Eu me senti muito acolhido, muito servido por você, na maneira como você secretariou tudo isso aí. Bom? E bom ver outras pessoas aqui, irmãos. Eu queria compartilhar, então, com vocês um pouco da palavra de Deus e pensando nesses dias, nesses temas que são já há algum tempo, né? O AME, amor, motivação e esperança. E pensando nesses temas, nesse clamor que existe do povo de Deus, que é um maranata, mas caminhando pela trajetória até chegar um dia que Cristo vai voltar. E durante a trajetória tem algumas coisas que a gente passa. E eu queria, pelo menos nesses 3 dias, tentar conversar e aprendermos juntos alguns personagens bíblicos que caminharam e esperando Cristo, mesmo do Antigo Testamento, mas esperando a Cristo, e durante a trajetória passaram por algumas coisas e algumas dificuldades, mas encontraram, confiando em Deus, amor, motivação e esperança. Então eu queria ler com vocês no livro de Ruth, capítulo 1 do livro de Ruth, verso 20 e verso 21. O livro de Ruth, capítulo 1, verso 20 e verso 21. Diz assim, olha. Não me chame de Noemi, respondeu ela. Chame-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer? Se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Meus irmãos, a vida vivida com realidade, pezinho no chão, ela proporciona durante a trajetória da gente grandes perdas também. Eu já tive algumas perdas que me deixaram totalmente sem chão. E que em alguns momentos nessas perdas eu questionei o que é que Deus estava fazendo. E cheguei a questionar até se existe um Deus. Eu estou falando de evangélico. O que é que Deus está fazendo?
Às vezes eu fico abismado com as inúmeras coisas e catástrofes que acontecem na humanidade. Tem coisas que a gente vê que eu digo, não, isso não pode ter acontecido. Dia 1º de janeiro, um colega da época de seminário pediu oração num grupo de ex-alunos que nós temos, compartilhando logo ali pela manhã. Gente, ora por mim e ora por uma família. Estou saindo daqui para fazer o culto fúnebre. Ele mora no Amazonas, trabalha entre os ribeirinhos. Uma família da nossa igreja foi passar o fim de ano e a virada de ano na mata. E uma árvore caiu e matou o filho do irmão da igreja de 14 anos. E eu sabia o que dizer para ele. Eu acho que eu não sabia o que dizer para aquela família e para aquele pai. A minha oração foi, Senhor, eu não consigo imaginar o que esse pai, o que essa família está passando. Tem misericórdia dele, Senhor. Além disso, a gente vê tragédias que acontecem no dia a dia. Pessoas que morrem vítimas de bala perdidas, acidentes de trânsito, às vezes com pessoas inocentes que estão bem e acontece uma fatalidade, algo terrível que a gente nunca esperava que poderia acontecer. Obrigado, meu irmão. São tantas tragédias e além disso, a gente ainda vê algumas coisas contínuas, como fome, a miséria que ainda acontece, doenças que às vezes vêm sobre a vida das pessoas de forma inesperada. É tanta coisa. Às vezes eu fico perguntando, e eu queria perguntar aqui com vocês, como é que a gente tem amor, motivação e esperança diante de todas essas perdas que acontecem na nossa vida? Como acreditar e viver esses princípios da Bíblia, amor, motivação e esperança? Como as pessoas que enfrentaram, por exemplo, nesses últimos 2 anos ou mais de 2 anos, uma pandemia que afetou todas as pessoas em todas as áreas da sua vida, física, emocional, financeira, e como tem gente ainda se tratando disso, se curando disso. Como é que se recomeça? Como é que se crê, sabe, diante de algumas perdas tão cruéis que machucam e destroçam, às vezes, a nossa alma, a nossa vida? Queria que juntos, olhando para a Bíblia, nós pudéssemos ter o nosso coração voltados para o que o Senhor Jesus pode fazer, confiar no seu amor, sermos motivados exatamente pela esperança de que Ele, das promessas dele nas nossas vidas. A gente leu um trecho do livro de Ruth, e eu tenho um encanto pessoal pelo livro de Ruth, sabe? Que livro lindo, que leitura maravilhosa esse livro de Ruth. Só que, no entanto, essa leitura maravilhosa, ela inicia com a saga de uma família, não diferente de muitas famílias que estão aqui. Pai, uma mãe com 2 filhos rapazes. É a saga de uma família, pessoas simples, que moravam numa cidade simples, mas que começaram a enfrentar, então, na sua época, uma profunda crise. Essa crise envolvia fome, dor e perdas. Elimeleque e Noemi eram um casal que tinham a alegria de ter 2 filhos. Seus filhos, está todo no capítulo 1 de Ruth, era Malom e Quilom. Ocorre que a crise se instala lá em Belém, e aquela família encurralada pela fome, pela sede, decide sair em busca de algo melhor. E eu fico a pensar, pedindo a licença bíblica para pensar nas expectativas que essa família tinha. A gente está precisando sair daqui. Aqui não está dando. Tem seca, tem fome, não dá dando para segurar não. E eu fico pensando nos diálogos que devem ter existido deles. A angústia de estar saindo da sua terra com algumas gotinhas de esperança, sendo diluídas, na verdade, numa total desesperança. Eles estavam passando ali. Sempre que eu leio esse texto, eu lembro de algumas coisas. Eu lembro, por exemplo, de uma poesia do Patativa de Assaré, chamada Triste Partida, cantada por Luiz Gonzaga, também com esse mesmo nome. Tem um trecho dessa poesia que ele diz: em um caminhão ele joga a família, chegou triste dia, já vai viajar. A seca terrível
que tudo devora, lhe bota para fora da terra natal. Eu lembro dessa poesia do Patativa de Assaré, associando a essa situação que Elimeleque e Noemi estavam passando com 2 filhos. Aqui tem pais e mães, que têm suas histórias aqui. E às vezes para um pai e para uma mãe é difícil quando um filho ou uma filha pede um lanche e a gente não pode dar. Imagina ter que sair da terra, deixar tudo isso, sem nada, e se aventurar para tentar conseguir alguma coisa. O livro de Ruth começa com história assim, meus irmãos. História difícil. Elimeleque e Noemi então saem com aquela pequena esperança que as coisas poderiam melhorar. Tinham 3 homens para trabalhar. Possivelmente seus filhos deviam ser adolescentes quando saíram. Só que quando ocorre ao contrário, eles chegaram em uma cidade chamada Moabe, mas ao invés de encontrar sobrevivência naquela cidade, aquela família encontrou doença e morte. Longe de casa agora, Noemi sepulta seu marido, fica viúva, tem os seus 2 filhos, que se casam com 2 mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Passam-se 10 anos, não sei, estou conjecturando, talvez as coisas começam a se organizar e os seus 2 filhos morrem. Agora Noemi é uma mulher idosa, viúva, carregando a dor de perder 2 filhos, morando em uma terra longe da sua, uma terra estrangeira. Como alguém, numa situação dessa, ainda pode ter esperança na vida? Como é que se recomeça? Como é que se pensa em ter amor, motivação e esperança? Como é que pode se nutrir na alma alegria e sonhos? Mas é diante desse quadro que Noemi recebe a notícia, está lá no verso 6. No verso 6 diz: Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhes boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. E aí, adiante desse quadro, Noemi busca aquele restinho de força física e emocional mesmo, para voltar para a sua cidade. Quando a gente vê esse capítulo 1, não era uma voltar para a cidade porque ela achava que as coisas iam melhorar e tudo, mas para os judeus eles tinham a ideia de poder pelo menos ser sepultado entre os seus. E Noemi parte, talvez com a ideia: eu quero pelo menos morrer na minha terra, quero pelo menos ser sepultada na minha terra. E aí Noemi então ali ela viaja, sabe, diante disso, volta para sua terra com a intenção de pelo menos ser enterrada ali. Noemi chega a Belém e parece que ali ela ergue uma espécie de um monumento à sua dor, porque ela pede para ser chamada de Mara. Tinham muito isso na cultura judaica, associar o nome a alguma situação ou a algum sentimento. E ela diz: eu sou uma mulher amargurada. De maneira bem natural, ela entende que Deus havia se voltado contra ela, meus irmãos. O verso 21 que nós lemos diz: cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Olha a amargura dessa mulher. Ela continua dizendo: porque vocês querem me chamar de Noemi? Se o Senhor, e ela associa, me fez sofrer, se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim. E aí a gente precisa fazer uma leitura bíblica sem tirar a espiritualidade que a Bíblia tem e sem tirar a humanidade que a Bíblia tem. Está falando de uma mulher idosa, viúva, com a dor que só uma mãe sabe, que é perder um filho, com 2 filhos que tinham morrido. Chega na sua cidade com o coração destroçado. E às vezes eu fico perguntando: você já se sentiu igual a ela? Ou com um sentimento parecido? Uma amargura na alma a ponto de dizer: o que está acontecendo? Deus está me castigando por isso? Sabe, já passou um quadro tão terrível na sua vida ao ponto de pensar: por que Deus está fazendo isso comigo? De ver o amor, a motivação e a esperança meio que se diluir no coração e na alma destroçada, irmãos. Porém, o que Noemi não sabia,
ou pelo menos não estava entendendo, é que Deus estava dando continuidade à história dele no meio do seu povo e à história específica dela. Deus tem uma história para o seu povo. Deus tem uma história para a primeira igreja batista de Tibiri, que envolve eventos como esse e tantas outras coisas. E Deus tem a história sua, individualmente, na tua caminhada, sabe? Sozinho. E que faz parte de toda essa história que Deus está construindo. Deus estava fazendo isso na vida dela. E essa história não iria terminar aqui. É uma das mais lindas histórias da humanidade. A história que tem brilho, tem vitórias, tem conquistas, tem amor, tem motivação, tem esperança, tem o desejo de dizer: vem, Senhor. E é uma das mais belas histórias de recomeço também da Bíblia. E recomeçar e seguir ao Senhor apesar das perdas, da dor e da angústia. A história de Noemi, que é narrada no livro de Ruth, nos traz princípios maravilhosos sobre a temática que está sendo trabalhada aqui no retiro, meus irmãos, de amor, motivação e de esperança, e de olhar e de chamar o Senhor Jesus. Queria pensar com os irmãos algumas coisas que aprendemos com ela. Primeiro, é que nós precisamos caminhar, viver, entendendo de que crises e perdas fazem parte da nossa vida. Mas não olhar para isso com um olhar sem misericórdia, como algumas pessoas olham, né? Ah, não, você está passando por tribulação, meu irmão. É assim mesmo, e às vezes não tem nenhum olhar de misericórdia com isso. Não. É o entendimento bíblico, e além desse entendimento bíblico, um olhar com misericórdia, mas o pé no chão para entender que crises e perdas faz parte da nossa vida. Noemi enfrentou problemas que já existiam antes dela. Fome, seca. Eu sei que dói na alma da gente pensar nisso. Nós não queremos passar por crises e nem por perdas. Nós não queremos isso. Mas a gente passa, ou já passou, ou vai passar. E a realidade é que a maioria dessas crises não estão nos nossos planos. Algumas perdas não fazem parte do nosso cronograma. Pegam a gente de surpresa. E às vezes chegam de forma avassaladora, tirando a gente do chão, fazendo a gente ficar com a alma destroçada. O que a família de Noemi passou tem sua particularidade, mas tem também sua semelhança com muitas situações que várias pessoas passaram e poderão passar ainda. Sabe, a gente não agendou uma pandemia a partir de 2020, não agendamos isso. Fui totalmente despreparado para todo mundo, para mim foi mais ainda. A gente não imaginava que a gente ia perder, pelo menos estatisticamente, quase 700 mil pessoas. E de que isso ia se afunilar quando estava distante, ao ponto de chegar um pouco perto da gente. E mesmo igrejas pequenas terem pessoas, irmãos que se foram, ou familiares de irmãos que se foram. Na minha família aconteceu isso, pessoas perto. Entre amigos aconteceu isso. E eu não consigo calcular como é que foi essa dor. Dentre outras situações que as pessoas passaram e passam. No livro O Peregrino, John Bunyan, ele usa uma expressão para falar sobre a caminhada cristã. Ele diz que a vida cristã, seria bom se a vida cristã fosse uma estrada reta, rumo à glória. Mas não é, ele diz. Caminhada cristã é um caminho cheio de curvas e com muitos precipícios. O processo de recomeço, esse processo de viver amor, motivação, esperança, vem com a difícil tarefa de entender que crises e perdas faz parte da vida da gente. E nós precisamos estar atentos a isso. Mas tem uma outra coisa. Recomeçar é um presente que Deus nos dá diante dessas crises e dessas perdas. Noemi, com razão, eu não tiro a razão dela não, ela achou que havia perdido tudo aqui, que seria impossível um recomeço, mas Deus lhe deu um presente maravilhoso. Deus deu a ela a possibilidade dela começar de novo, mesmo sem ela entender. E às vezes eu fico pensando e lendo essa história de Noemi, pensando, meu Deus,
ela não estava entendendo o que estava fazendo, mas Deus é misericordioso, amoroso, nos motiva, nos dá esperança ao ponto de, mesmo sem entender, Ele está colocando na nossa vida os presentes que nos dão ânimo e força para seguir em frente. Noemi passou por isso. Às vezes, é o fim da linha na nossa perspectiva, mas quem está escrevendo a história é Deus. É Deus que está conduzindo o seu povo, a nossa vida. Noemi não conseguia entender isso, e como ela iria conseguir com um coração tão ruim? Mas mesmo quando o nosso coração está ruim, mesmo quando a gente não consegue olhar, ver o que Deus está fazendo, Ele continua fazendo e conduzindo a história e nos levando para cumprir os seus propósitos. Uma outra verdade, meus irmãos, é que durante essa caminhada, Deus usa pessoas nesse processo de nos abençoar e de restaurar a nossa vida. Deus usa pessoas. Noemi chega a Belém muito mal, não é? Mas ela é recebida primeiro pelas pessoas da sua cidade, certamente gente da sua família ali. E Noemi recebe o apoio de Ruth. Ruth foi um instrumento de Deus para a vida de Noemi. E Noemi também foi um instrumento de Deus para a vida de Ruth. Nesse processo de Deus de nos erguer, de renovar no nosso coração amor, motivação e esperança, a gente vai precisar das pessoas. Ninguém consegue sozinho. A gente vai precisar das pessoas. E também nós devemos ser as pessoas a quem Deus quer usar para restaurar a vida de outras pessoas também. A gente vai ter que caminhar junto com isso. Ninguém recomeça sozinho. Nós precisamos de Deus. No entanto, nós precisamos das pessoas. A presença de Deus vai além dos sentimentos. O sentimento é bom, é legal. Sabe aquele culto que a gente vai, que a gente diz: eita, foi muito bom, a presença de Deus foi maravilhosa, eu senti de uma forma muito maravilhosa. O sentimento é importante, Deus me livre de tirar isso. Mas a presença de Deus vai muito além do sentimento. Porque se a gente for viver só do sentimento, a gente vai para aquele culto e é abençoado. Quando o sentimento passar, cadê Deus? Mas só onde Deus está exatamente nessa caminhada que a gente faz uns com os outros aqui. É quando a gente não está sentindo, mas que a gente chega e toma café, escuta o irmão tocar violão, conversa sobre as coisas da vida, conversa sobre o dia a dia, sobre futebol, sobre as coisas que alegram a nossa vida junto com as pessoas. Isso faz parte, isso é a presença de Deus. E são essas coisas, percebem, que nos erguem, que nos dão ânimo, que nos levantam, meus irmãos. Vocal Livre, é um grupo que eu gosto muito de ouvir, tem a canção que diz: haja mais amor a começar em mim. Amor que tanto eu quero ver a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer e me descrever no seu amor. Sabe, a gente caminha para poder abençoar as pessoas e sermos abençoados porque nós precisamos disso. Ter as pessoas perto é a chance, ter pessoas perto de nós é a chance de recomeçar. Paulo Nazaré tem uma canção e ele canta: o que seria da vida da gente se não houvesse a chance de recomeçar, né? Deus nos dá essa oportunidade como deu a Noemi, usando Ruth e usando a própria Noemi para erguer a vida de Ruth. E durante a caminhada cristã nós temos aprendido e nós temos ensinado que o processo de Deus de recomeçar, de restaurar em nós o amor, a motivação e a esperança, é algo que vem de Deus, é verdade. Mas é também uma nova história escrita por Deus, é uma ação soberana de Deus. Nós podemos ter certeza que Deus é um Deus de recomeços, é verdade. Porém, durante a caminhada nós aprendemos que esse processo de Deus exige, quer de nós também, atitudes que possam glorificar a Deus. A história de Noemi é linda, porém nós vemos as atitudes que ela tomou, mesmo com o coração dilacerado ali. Mas essas atitudes foram muito importantes no agir de Deus para trazer recomeço para a vida de Noemi. Compartilhar algumas delas. Primeiro, Noemi levantou-se e Noemi voltou para o lugar onde Deus estava agindo, meus irmãos. Verso 6.
que a gente já leu. Verso 6 diz: Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Observe que Noemi escuta o que Deus estava fazendo e onde Deus estava fazendo, e mesmo sem muita perspectiva, sabe? Mas a gente vê uma atitude de Noemi. Ela se levanta e ela volta para o lugar onde Deus estava fazendo algo, onde sabia que Deus estava estendendo a mão. É a atitude de Noemi. Ela volta para o lugar onde Deus estava fazendo algo. Deus tem histórias, história de recomeço na nossa vida. Deus tem algo maravilhoso, maior do que nós podemos pedir e pensar. Ele é soberano, Ele está fazendo o principal, Ele está realizando grandes coisas em nós e através de nós, é verdade. E Ele nos capacita para levantarmos e caminharmos para o lugar onde Ele está fazendo algo. A palavra de Deus diz que o seu poder atua em nós, atua através de nós. À medida que caminhamos, vivemos no trabalho, na universidade, na escola, em momentos como esse aqui, nós vemos Deus fazer algo através de nós, independente de como estamos vivendo ou nos sentindo. E às vezes a gente está se sentindo de um jeito de dizer assim: não, é impossível Deus me usar dessa forma. Não, não é impossível, porque o seu poder atua em nós e não depende de nós. Ele faz como Ele quer. Deixa eu compartilhar uma experiência que foi ontem, isso mesmo, ontem, irmãos. Uma pessoa que trabalha na empresa de pessoas da nossa igreja, ela pediu, a nossa irmã pediu oração porque o rapaz tinha tentado cometer suicídio. E ontem fui com o pastor Aristarco e nós fomos na casa desse rapaz. Um rapaz de 29 anos. E ele contou muito da história dele, das coisas que pensou, que tentou fazer, e da intervenção de Deus. E ele disse: como você não conseguiu? Ele ia pular de um lugar muito alto. Ele disse: 2 pessoas apareceram de 11h40 da noite. E como eram essas pessoas, E ele começa a descrever. Eram 2 caras que possivelmente deviam ter ido usar drogas ou coisa desse tipo. E eles começaram a falar comigo ali algumas coisas, e eu no começo não estava ouvindo, e eu ouvi atentamente o que ele disse. E, meus irmãos, Deus tem seu trabalhar com a gente individual, e com certeza o Senhor quer a nossa vida, o nosso crescimento, a santidade. Mas a gente não pode botar Deus dentro de uma caixinha e achar que Deus não age como Ele quer, usando quem Ele quer, na hora que Ele quer. Sabe, Noemi viveu esse momento na vida dela. A história dela é uma história bonita, mas ela se levanta e vai para um lugar que Deus estava fazendo algo, meus irmãos. A história que o rapaz contou ontem para a gente é que esses 2 rapazes falaram com ele e disse que precisavam muito de Jesus e que ele precisava muito de Jesus também e não deveria fazer isso. E ele disse que ouviu a mensagem que aquelas pessoas disseram. E disseram que ele disse, e eles saíram dali dizendo: sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir procurar Jesus. E a gente pensou assim: como o Senhor é misericordioso, como o Senhor nos ama, como o Senhor se importa com a gente. Então nós precisamos caminhar para o lugar onde Deus está fazendo algo. Mas uma outra verdade, meus irmãos. Noemi, é verdade, se levantou e foi para o lugar onde Deus estava agindo. Amém por isso. Se Noemi tivesse ficado lá em Moabe, teria morrido lá. Mas ela foi para o lugar onde Deus estava fazendo algo. Mas uma outra coisa. Noemi agiu com dignidade e respeito, mesmo com a vida totalmente, com o coração dilacerado. Verso 8 e verso 9. A certa altura, porém,
Noemi disse às noras, elas estavam caminhando, olha a história dela, elas saíram dali e estavam voltando para Belém. E tem uma hora que Noemi para e diz, a certa altura da caminhada, Noemi para e ela vai dizer para as noras isso: voltem para a casa das suas mães. Que o Senhor as recompense pelo amor demonstrado por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida. E as três começaram a chorar em alta voz. Eita, meus irmãos. Noemi estava destroçada, viúva, perdeu 2 filhos. Mas mesmo assim ela cumpre um dos principais ensinos de Deus: se importar com o próximo. Esse texto é difícil ler sem algumas emoções não aflorar na minha vida. Eu sempre leio essa cena e às vezes eu fecho os olhos e fico imaginando essa cena. Aquela senhora idosa parando e se preocupando, dizendo: não, vocês não precisam passar por isso que eu estou passando. Voltem para casa e mais do que isso, abençoando as suas noras. Deus tem um novo casamento para vocês, abençoando elas, mesmo com o coração ferido, mas se importando em abençoar quem estava perto dela. Sabe, Noemi não se aproveitou da sua dor para condenar a vida das suas jovens noras. Não fez isso. Ela não usou a infelicidade que ela estava vivendo naquele momento para dizer: olha, vocês têm obrigação comigo. Vocês têm que cuidar de mim até o resto da vida. Ela não usou isso. Mesmo ferida, ela é nobre. Mesmo ferida, ela é amorosa. Mesmo ferida, ela honra o Deus que ela conhece, abençoando a vida das suas noras, dizendo: voltem, vocês não precisam passar isso comigo. Ninguém pode honrar a Deus. Ninguém pode, na verdade, viver esse chamado de dizer Maranata, de ter amor, motivação, esperança, de recomeçar, se está sacrificando os outros em prol do seu próprio egoísmo. Nosso coração tem um egoísmo entranhado e natural, porque o nosso coração é pecaminoso. O sentimento de: mas eu estou passando por isso, eu vivi isso na minha vida, eu tive essas perdas, por que aquele irmão não está passando também? Por que aquela pessoa não está passando também? E ter o desejo que a outra pessoa passe também, só porque a gente está passando. O nosso coração tem uma enorme disposição para que isso aconteça. Todos nós podemos passar por isso. Eu já experimentei esse sentimento do egoísmo. E o egoísmo machuca a nossa vida quando a gente está pensando que está machucando o outro. É um dos piores sentimentos que existe. E tem muita gente nutrindo esse sentimento. E o que esse sentimento gera nos afasta do cumprimento da vontade de Deus. Suga de nós o amor, a motivação e a esperança. Tem gente que não consegue ser feliz e não consegue recomeçar e faz de tudo para que outras pessoas também não consigam. Eu me voltei para a Bíblia, para as histórias como a de Noemi, para histórias como a de José, que querendo fazer maldade com os seus irmãos ali, não é? A gente olha com a humanidade aqui, o que a Bíblia diz: José foi mal com seus irmãos. José fez os seus irmãos se aperrearem, chorarem, até ele se voltar para Deus e dizer: a vingança não é minha, é do Senhor, e perdoar os seus irmãos. Eu me voltei para tantos ensinos das Escrituras, para aprender e viver que no meio das minhas crises, das minhas angústias e das minhas perdas, eu preciso nesses momentos demonstrar amor e abençoar o meu próximo. Eu preciso, no meio desses momentos, gerar, através das minhas atitudes, exatamente amor, motivação e esperança para os meus irmãos, independente de como esteja o meu coração. Eu aprendi também com o exemplo de muitos irmãos e muitas irmãs durante essa caminhada,
que em meio às suas crises, com as suas perdas, com as suas almas destroçadas, mesmo assim decidiram parar para abençoar a vida de outras pessoas. Eu aprendi com uma amiga querida, que me permite dizer o nome dela, Cristina, de uma cidade chamada Santa Luzia. Passou muito tempo sem poder ter filhos. Teve 3 abortos. O último bebê já estava grande na barriga dela. E ela já tinha preparado todas as toalhinhas, junto com a irmã dela e com outra irmã da igreja, que iam ter mais ou menos no mesmo período. No meio disso, Cristina tem um outro aborto. Eu nem sabia o que dizer para ela. Ela disse que, como você se sente? Ela disse, eu acredito em Deus. Eu sei quem Deus é, mas eu sinto como se eu estivesse aqui e Deus estivesse tão distante de mim. Eu não sinto Deus perto de mim. Mas eu sei que Ele está. Porque é mais do que sentimentos. É crer. E a Cristina estava fazendo as toalhinhas bordadas, separando as que eram para o seu bebê e fazendo outras, e disse, eu vou abençoar ainda minha irmã e a nossa irmã da igreja com isso. Meus irmãos, são exemplos e atitudes assim que edificam a nossa vida. E nos fazem às vezes olhar para a gente e dizer, mesmo no meio das crises e das perdas, eu preciso continuar demonstrando amor, motivação, esperança. Sei que a gente precisa desses recomeços. Sei que é difícil fazer algo bom quando a gente está machucado. Sabe, quando as coisas têm decepções, acontecem com a gente, mas a gente deve começar agindo, abençoando os nossos irmãos, independente de como a gente esteja. A história continua. E Noemi começa agora a encontrar amor e compaixão através de Ruth. Verso 14 e verso 17. Só para a gente tentar concluir a história delas. E eu também fico imaginando essa cena. E que cena. Olha o verso 14 até o 17. Então choraram juntas mais uma vez. Você consegue imaginar essa cena? Aquelas 3 mulheres chorando juntas. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo. Mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu, não insista comigo, para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você estiver, lá eu viverei. Seu povo será o meu povo, seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Ah, meus irmãos, que texto lindo, não é? Usado tantas vezes em casamento, e o princípio é esse, mas é dentro de uma história de dor, de perda. No meio de uma estrada, com certeza empoeirada. No caminho voltando para casa, que essa cena acontece. As 3 choram, a órfã volta para o seu povo, não está errada por isso. Mas Ruth decide, é no amor e na compaixão de Ruth que essa história continua. E devagarzinho, no tempo de Deus, porque o tempo de Deus é maravilhoso, não é? Às vezes uma das coisas que a ansiedade gera é a gente querer resolver as coisas logo, rápido. E quando não resolve, isso é tão angustiante, não é? Mas o tempo de Deus não é o nosso. O tempo de Deus para o que ia acontecer na vida de Noemi e Ruth não era o tempo delas. Deus faz as coisas no seu tempo, nos seus propósitos. Deus não está preocupado com o tamanho. Às vezes eu digo isso conversando sobre vários assuntos da vida, caminhada, ministério, não é? Deus não está tão preocupado, na sua palavra pelo menos ele não demonstra estar tão preocupado, tipo se você, pensando em alguns irmãos que estão na liderança, né, como o irmão que estava dando os avisos aqui e falando das dificuldades e das bênçãos que tem tido, mas é muito mais do que fazer uma coisa grandiosa, não é tantas coisas, Deus não está tão preocupado com isso.
mas com o que motiva isso. Sabe, agir com amor e com generosidade diante das dores e perdas da vida são sementes que a gente lança para o reino de Deus. Abençoa a vida das pessoas mais do que a gente pode imaginar. E aí, meus irmãos, amor, motivação e esperança, nós encontramos estes princípios bíblicos na vida de Noemi, porém ainda nesse capítulo 1, um pouquinho maculados, embaraçados por conta de tudo que ela estava sentindo diante das perdas. Mas a história não acaba aqui, eu queria concluir exatamente com a história delas. Capítulo 2, versículo 20. Elas chegam a Belém, se instalam, começam a morar ali. Capítulo 2, versículo 20, e aí é um livro tão conhecido, eu acredito que a maioria aqui, se não todos, já leram e já conhecem um pouco dessa história. Diz: o Senhor o abençoe, disse Noemi a nora. O Senhor não deixou de lado a sua bondade, tanto pelos vivos como pelos mortos. Esse homem é um dos nossos parentes mais próximos e é o resgatador da nossa família. Esse texto é muito importante, porque Noemi já olha e a gente vai vendo a forma que ela vai falando aqui. Já não é mais aquela mulher que chegou dizendo: Deus trouxe calamidade sobre a minha vida. Já tem serenidade, sabe? E ela já consegue olhar e entender o que Deus estava fazendo no meio de tudo isso. Ela vê com outra perspectiva. Em vez de ver apenas dor, morte e desesperança, ela acredita que Deus estava levantando um resgatador para a sua família. Ou seja, a sua família, a sua descendência não iria terminar ali. Seu discurso não é mais: Deus me trouxe dor. Agora ela está dizendo assim: o Senhor não deixou de lado a sua bondade. Nessa caminhada com o Senhor, a gente passa por essas etapas. Mas tem a etapa que a gente vai olhar para as coisas que vivemos e vai dizer: Deus não deixou de lado a sua bondade. Tudo isso que passou, Deus não deixou de lado a sua bondade. E aí o capítulo de conclusão do livro de Ruth é um desfecho maravilhoso. Capítulo 4. Separei aqui alguns versos. O verso 9 até o verso 17, para a gente ler essa história e terminar com essa história. Verso 9 até o 17, né? Vamos ler. Então Boaz disse às autoridades da cidade e ao povo ao redor: vocês são testemunhas de que hoje comprei de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, Quilom e Malom. E junto com a propriedade tomei como esposa Ruth, a viúva moabita do Malom. Assim ela poderá ter um filho que leve o nome da família de seu falecido marido e herde a propriedade da família aqui na cidade natal dele. Vocês hoje são testemunhas disso. Segura um pouquinho. Essa bondade de Deus que Noemi enxerga é que Deus coloca um bom homem na vida delas. Não é um cara que diz: vou comprar aqui, a propriedade é minha, te vira e tal. Ele compra, eu fico pensando, poxa, ele compra a propriedade delas, para Noemi. Deus colocou alguém. Deus sempre coloca pessoas na nossa vida que nos abençoam, meus irmãos. Muito mais do que financeiramente, muito mais, também financeiramente. Mas Deus sempre tem pessoas que Ele levanta em vários lugares, do jeito dEle. São resgatadores, às vezes, das coisas que nós vivemos. Verso 11. As autoridades da cidade e todo o povo que estava na porta responderam: somos testemunhas. Que o Senhor faça a esta mulher que chega à sua família o que Ele fez a Raquel e Lia, das quais descendeu toda a nação de Israel. Que você seja próspero em Efrata e famoso em Belém. Que o Senhor lhe dê com esta jovem uma descendência numerosa, como a do nosso antepassado Pérez, filho de Tamar e Judá. Uma outra coisa que demonstra a bondade de Deus é como o povo acolhe Ruth. Ela era uma moabita. Para o povo judeu, isso era meio terrível.
mas eu vejo algumas coisas fantásticas do agir de Deus. Primeiro, o quanto Deus está preocupado em alcançar todas as pessoas. Segundo, como as pessoas a abraçam, traz ela para seu povo, para sua cultura. Ela é acolhida ali naquele lugar. E aí o verso 13. Boaz levou Ruth para a casa dele. E ela se tornou sua esposa. Quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse. E ela deu à luz a um filho. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi. Aí volta a história para Noemi. Louvado seja o Senhor, que hoje proveu um resgatador para sua família. Que este menino seja famoso em Israel. Que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é filho de sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que 7 filhos. E aí vem o verso 16. Aquele verso às vezes que eu fecho os olhos para imaginar a cena. Noemi pegou o bebê, aninhou junto ao peito, passou a cuidar dele como se fosse seu filho. Meus irmãos, que coisa linda aqui. Aquela mulher que chegou em Belém dizendo, Deus me castigou. Não é o neto biológico dela. Acredito que, acho que aqui tem algumas avós. Tem alguns avós, né? A gente deve ter avós também, não é? E acho que você lembra essa sensação de pegar o seu neto, a sua neta e aninhar no seu peito. É muito gostoso. Eu não sou avô ainda. Minha mãe tem esse privilégio das minhas 2 filhas e eu tenho ainda 2 sobrinhos. E eu lembro dessas 4 cenas com todos os netos. A minha mãe aninhando os seus netos no peito. E assim, quando a gente pergunta quem tem essa sensação, é algo maravilhoso, gostoso de se viver. Deus deu esse presente para Noemi. A história dela não estava terminando em Moabe, meus irmãos. Só nesse versículo eu vejo exatamente o Maranata, o Senhor vindo, a esperança sendo renovada. Porque o verso 17 diz, as mulheres da vizinhança disseram, Noemi tem um filho outra vez. Lhe deram o nome de Obed e ele é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Meus irmãos, o Senhor continua escrevendo história nas nossas vidas. De amor, motivação e esperança. Esse menino que Noemi aninha no peito nem era o neto biológico dela. Quando os presentes vêm do Senhor, eles vêm para renovar a nossa esperança. Não era tão a preocupação de Deus, não precisava ser biológico. Era o que Deus estava fazendo mediante as suas ações e as suas atitudes. Eu desejo que nós possamos orar uns pelos outros e uns com os outros, para olhando para exemplos como a vida de Noemi, o nosso coração seja aquecido, mesmo na hora das perdas, das angústias, das dores, nos voltarmos para lembrar o que Deus pode fazer, que Ele continue escrevendo a história nas nossas vidas. E nos lembrar de orarmos e abençoarmos a vida daquelas pessoas que estão passando por isso nesse momento. Que de repente desacreditaram em tudo. Em Deus, porque Deus está fazendo isso e tal. E termos paciência. Orarmos e termos paciência com essas pessoas. Porque Deus continua escrevendo a história. Porque a história de Noemi terminou com o neto dela, de coração, aninhado no peito dela, irmãos. Vamos orar juntos. Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor. O Senhor cuida da nossa vida quando a gente às vezes nem pensa que o Senhor está cuidando, Deus. Nem sempre a gente sente como a gente gostaria. Mas a nossa vida é crer no Senhor e o Senhor está conosco, Jesus. Eu quero agradecer ao Senhor por isso, por histórias como essa que nós aprendemos hoje aqui juntos, Pai.
Histórias que nos ensinam e nos motivam a ter esperança, a olhar para o Senhor, saber que o Senhor está no controle de todas as coisas da nossa vida. E junto com os meus irmãos e irmãs,